uma simples vaidade ou necessidade? Para os especialistas, os cuidados com as sobrancelhas são fundamentais à aparência de uma pessoa. Poderosas e sensuais. Quem acha que as sobrancelhas são apenas um pequeno detalhe, pode estar errado. Elas contam e muito, principalmente no rosto de uma mulher. Realçam os traços e, acredite, marcam até a personalidade. O olhar fica mais expressivo, né? Fica mais poderoso. A esteticista Deise Maia tem 13 anos dedicados ao que ela chama de design de sobrancelhas. É um desenho, não é só você arrancar os pelos. Tem toda uma estrutura que tem que ser respeitada, de começo, de final, do arco da sobrancelha. A atriz Flávia Alessandra se entrega a esse cuidado uma vez por semana. Mas será que faz diferença? Todo mundo nota, todo mundo me pergunta depois que eu passei a fazer. E a gente vive disso, né, de passar a expressão, via o olhar, né, a nossa feição. Eu futucava muito a minha sobrancelha e não entendia, não respeitava o desenho dela. Mira tem as sobrancelhas grossas e falhadas. Depois de tirar o excesso de pelos para preencher as falhas, ela fez uma micropigmentação. Um processo que parece uma tatuagem, mas que não é definitivo. E o resultado? Ficou lindo, diferente, mudado, o formato do rosto. Deu uma aparência mais solta, mais leve no meu rosto. Fiquei mais bonita. Fazer a sobrancelha é um hábito que faz parte da rotina de muitas mulheres. Mas não é tão simples quanto parece. Quem entende do assunto avisa. Tirar a sobrancelha em excesso pode ter efeitos irreversíveis. A maioria das mulheres procura o tratamento porque perdeu quase toda a sobrancelha. Erros que estão documentados. Os mais comuns são tirar os pelos do começo e do fim da sobrancelha, perdendo a suavidade do contorno. E, além disso, afinar demais o formato, o que pode acabar levando à perda total da sobrancelha. Você tira de um lado, aí do outro lado fica torto. Aí você tenta acertar o outro lado com esse, aí esse lado fica torto. E quando você ia ver, não tinha mais sobrancelha direito. Uma vaidade que não tem barreiras entre as classes sociais. A socialite Narcisa Tamborindeg é adepta do design de sobrancelhas. E por motivos bem justos. Ficar mais jovem, mais segura, com um olhar mais penetrante, entendeu? Você tem que fazer uma sobrancelha virar a moldura do seu olhar. Agora vamos dar uma olhada nas dicas do maquiador Marcos Costa e nas sobrancelhas da modelo Rafaela Tomasi. E ainda, uma especialista no assunto, Deise Maia, que cuida do design das sobrancelhas de várias globais. Roda o VT. Bom, aqui a gente vai exemplificar uma sobrancelha que tem dois problemas. Aqui no começo, ela está muito aberta. Aqui, ela tem uma queda, não só causada pela cicatriz, como por ela manter um erro de arrancar o pelo errado. E aqui no final, a mesma coisa, ela tira o final da sobrancelha. Isso, somado com a cicatriz, vai dar uma expressão dura no olhar dela. Então, nesse caso, a gente vai corrigir como? Independente dos pelos crescerem ou não, a gente pode fazer um trabalho de micropigmentação, que nesse caso a gente vai recuperar essa queda, tá? Um pouquinho do final e um pouquinho do começo. Então, a gente primeiro desenha a sobrancelha com a pinça, vai corrigindo as imperfeições, onde realmente esses pelos, eles não vão ser necessários. Aqui, a limpeza da sobrancelha com a pinça está finalizada, não tem mais o que fazer com a pinça. Agora entraria o trabalho da micropigmentação, que a gente vai simular com o lápis. Aqui na cicatriz é onde a gente tem que micropigmentar mais seriamente, porque é uma área que pega pouco a pigmentação para que ela seja coberta. Depois dessa simulação, com o lápis, cobrindo as falhas, acertando os ângulos,
seria feito o trabalho de micropigmentação e, obviamente, manteria com a pinça a retiragem dos pelos ao longo do tempo de forma correta para manter essa estrutura correta de sobrancelha e um olhar mais harmônico. Uma sobrancelha bem feita só valoriza seu rosto. A sobrancelha da moda, a sobrancelha hoje em dia, ela deve ser de acordo com o formato do seu rosto e também com o formato dos seus olhos. A sobrancelha ideal é realmente aquela sobrancelha que combina com a sua personalidade e principalmente com os seus traços fisionômicos. Muita gente pensa que a sobrancelha deve ser depilada somente no arco superior. Isso é conversa antiga, não tem nada a ver. Às vezes você tem que depilar a sobrancelha em toda a linha, ou até mesmo em cima, ou só no arco superior, ou às vezes você tem que tirar um pouquinho nas pontas. Então, se você não tem essa segurança, procure lá o seu cabeleireiro ou o seu maquiador para ele criar um novo formato para a sua sobrancelha. Alguns rapazes até me procuram para mexer na sobrancelha. Tem muitos caras que têm a sobrancelha muito grossa, fica com o semblante fechado, fica com o semblante pesado. Tem que ter cuidado para não ficar muito marcada a sobrancelha, né? Então, a minha orientação para os rapazes é depilar a sobrancelha de um jeito que fique o mais natural possível. A maioria das vezes nem precisa depilar. Tem muitos que querem depilar só por charme, mas nem precisa. Às vezes você tira um pouquinho aqui no meio, no canto interno. Cuidado para não ficar muito marcado aqui no arco superior. Você tira de um jeito que os pelos fiquem alternados, para ficar bem suave mesmo. Às vezes só dá uma limpadinha só para dar uma suavizada no semblante, que fica ótimo. Eu oriento as minhas clientes a dar manutenção em casa de um jeito fácil e seguro para não deformarem a linha da sobrancelha, o traço original da sobrancelha. A Rafaela, por exemplo, tem uma sobrancelha já maravilhosa, expressiva, ela tem uma sobrancelha grossa e que eu acho que ela não deve afinar a sobrancelha. O formato é por aqui, o que ela deve fazer é tirar os pelinhos que nascem aqui em volta, embaixo, no arco superior. Também tem que ter o cuidado com essa parte superior da sobrancelha, para ela não ficar pontuda, para ela não ficar triangular. Tirar um pouquinho aqui em cima, só para suavizar esse biquinho que a sobrancelha faz naturalmente. Então, no mais, é uma sobrancelha maravilhosa que, para você descobrir, tem uma sugestão antiga que a vovó já fazia para descobrir o formato ideal da sobrancelha, é imaginar uma linha da narina em direção à ponta da sobrancelha e uma outra linha que parte dessa região. Está sobrando até um pouquinho de pelo no canto interno dos olhos, no canto interno da sobrancelha, que eu não vou mexer, que eu acho que está harmônico, está bonito. E tem muita gente que acha que dói muito, não consegue fazer. Tem uma sugestão que é ótima, faça isso, pressione bem esses dois dedos, estique bem a pele. Ó. Algumas pessoas passam, aplicam produtos anestésicos, tem gente que é muito sensível. Você pode usar, agora tem que ter cuidado, porque alguns produtos, esses anestésicos, eles escorregam, eles deslizam com facilidade. E aí você pode errar e fazer um buraco na sobrancelha. Então, o mais recomendado é dar essa esticadinha na pele, ó, e depilar a sobrancelha no sentido do pelo, no sentido que o pelo nasce. Nunca puxa ao contrário, senão é dor na certa. Então, Cris, esse é meu recado. Fica aí. Uma sobrancelha bem feita só vai te valorizar mais ainda e eu tenho certeza que muita gente vai notar. Um beijo bem gostoso e até a próxima. Obrigada, Marcos. Eu vou contar uma coisa para vocês. Esse assunto de sobrancelhas é tão importante, tão sério, que está rolando o maior estresse entre a Madonna e uma designer de sobrancelhas lá nos Estados Unidos. A cantora está furiosa com a conhecida Damone Roberts, que anda espalhando que é autora das sobrancelhas da Madonna. A diva nega e diz que quem faz o desenho da sua é a Anastasia de Beverly Hills, a mesma que assina a sobrancelha de Jennifer Lopez. Tá bom, o que mais? Ninguém toca nas minhas sobrancelhas. Eu não deixo. Ai, gente, eu não acho que eu não devia fazer sobrancelha, não. Eu acho que é uma coisa, assim, totalmente feminina. Outro dia um amigo virou pra mim e disse assim, nossa, sua sobrancelha tá fina, assim, tudo bem, não sei nem se foi um elogio, mas nunca ninguém falou da minha sobrancelha.
Há quem pense que sobrancelhas são detalhes no rosto de uma mulher. Puro engano. Elas são a moldura dos olhos, capazes de valorizar a expressão e a beleza do olhar. Super Bonita de hoje é uma conversa com mulheres que ficaram ainda mais bonitas com a ajuda revolucionária de uma pinça. It takes a long time with a pincher, eh? É uma conquista da mulher o fato de ser vaidosa, estar sempre preocupada como tá se comportando, vestindo. Eu não estou falando de futilidades, nem de nada. É apenas tá prestando atenção no teu corpo e tá satisfeita com você. Então, eu acho que a sobrancelha faz parte desse visual, dessa composição toda, né? E é claro que eu me importo com ela e tô querendo sempre tê-la bonitinha, pelo menos, dentro do que eu posso mexer muito, que eu não posso fazer muita coisa. Eu comecei a fazer sobrancelha com 18 anos. Todas as minhas amigas já faziam, na verdade, eu morria de medo de começar e, por causa da dor, não terminar. Então, eu comecei limpando, uma amiga minha fazia, e foram afinando, até que um dia eu fiquei quase com um fio só de sobrancelha. É difícil até de você perceber o que aconteceu no rosto daquela pessoa. O que houve? Você está com uma expressão mais alegre, mais leve, entendeu? Mais harmônica. E você fica tentando saber o que essa pessoa fez e você certamente não vai conseguir dizer para ela que, já sei, você fez a tua sobrancelha. Além de muito satisfeita com as minhas sobrancelhas, eu acho que elas são uma marca até da minha personalidade como atriz. As pessoas lembram muito, né? Aquela atriz dos olhos ou puxados, hoje não estão tão puxados, mas a sobrancelha marcou muito. Tanto que os primeiros trabalhos que eu fiz, muitos dos fotógrafos, dos maquiadores, a primeira coisa que reparavam em mim era a sobrancelha. E quando queriam mexer, antes de eu dizer alguma coisa, minha mãe que me acompanhava dizia assim, não, na sobrancelha ninguém mexe. Depois que eu fiz a muralha, que fiz todo o processo onde eu tive que depilar a sobrancelha, e o fato de depilar a sobrancelha afinou muito os pelos, né? Então, e começaram a nascer quando depois eu tive que raspar, então nasceu meio torto, e aí eu tive que começar a fazer mesmo. Eu fui entendendo aquele olhar, porque eu acho que eu fui participando da história dos índios, e fui compreendendo que tudo fazia parte do espírito deles, e eu acho que eu fui me entregando àquele espírito, né? Então, aquela estranheza depois foi se dissipando, foi se tornando normal, assim, eu já saía na rua normalmente. Eu não botava, não pintava de lápis, eu não, como é que é, tem gente que não fazia nada, eu apenas deixava como estava. É claro que depois tinha uma brincadeira, eu podia brincar, se de repente eu fosse uma festa, botava um brilho, uma coisa assim, mas eu não me importava, aquilo não me assustava e não me achava mais ou menos feia. Quando você trabalha como modelo, como manequim, você não tem muita escolha, né? Entendeu? Eu já tive época de estar com a sobrancelha fininha, porque era a moda que estava entrando e ditava isso, então a gente tinha que estar com a sobrancelha super fininha. Agora, eu sempre tive uma vantagem que a minha sobrancelha sempre cresceu, então, quer dizer, eu sempre tive essa a oportunidade de poder ter uma sobrancelha fininha e depois a moda mudou, voltamos às sobrancelhas grossas, entendeu? Então vamos lá, sobrancelhas grossas. Eu fiz uma época, uma novela, por exemplo, em Dona Xepa, em 1977, em que a moda era a sobrancelha mais fina. E eu arrisquei afinar um pouco mais. Então, a partir daí, eu acho, eu devo ter tirado a linha original da sobrancelha. Mas depois ela nasceu, eu consegui resgatar, vamos dizer assim, a linha que ela tinha antes. Um pouquinho mais arqueada, com certeza. Eu não sei como é que as pessoas podem gostar de ter só um fiozinho, porque eu odiava, sabe? Às vezes eu tinha que falar, não, mas eu gosto assim, pra não dar o braço a torcer, sabe? Mas eu acho horrível. A minha mãe, na época dela, era moda tirar a sobrancelha e ficar quase com um fiozinho. Então, nunca mais cresceu a dela. E ela fez a definitiva agora e tá mais satisfeita. Então,
Sabe, eu não acredito como é que uma pessoa fica quase com fio e diz que gosta. Eu, pelo menos, odiava. Fina, grossa, redonda. Redonda praticamente não fica legal, mas, enfim, a forma vai depender muito do rosto da pessoa. E não dá pra você explicar, rosto quadrado, sobrancelha quadrada, rosto redondo, sobrancelha... Não tem muito isso. Eu acho que tem a ver com a sensibilidade na hora você observar a pessoa, como ela se veste, como ela se comporta, o tipo de cabelo, o estilo dela, para ver se você bota uma sobrancelha fina ou não. Ela ou derruba ou levanta um olhar, sabe? A expressão da pessoa. Às vezes ela pode deixar a pessoa com uma expressão parecendo, né? Com uma expressão triste, uma expressão alegre, uma expressão de pessoa brava. Então, eu tenho o maior cuidado e eu sou super crítica. Eu presto atenção em todo mundo, na sobrancelha de todo mundo. Não, mas eu descobri a beleza da sobrancelha também esses dias com uma amiga minha, que ela tem uma sobrancelha grossa e linda, e ela não fazia. E de repente ela começou a fazer e ficou a sobrancelha ideal pra mim. Eu queria ter aquela sobrancelha. E cada vez que ela não faz, eu fico prestando atenção na sobrancelha, e quando ela faz é uma diferença. E eu comecei a perceber como a sobrancelha muda no rosto dela e como é realmente muito bonita quando é bem feita, principalmente se ela tem um desenho perfeito, né, de sobrancelha. Para acertar o contorno da sobrancelha, é preciso espelho com lente de aumento, ambiente bem iluminado e uma pinça de estimação. E de preferência, o telefone de um bom profissional na agenda. Ow! Lainey, no offense, but when was the last time you tweezed? What? As in your eyebrows. Never. Why? Well, did you ever watch Sesame Street? Uh-huh. You know Bert? Ow! Ninguém toca nas minhas sobrancelhas. Eu não deixo. Nem em cabeleireiro para tirar, sou eu que tiro, sou eu que toco. No começo era minha mãe que fazia isso, mas eu fui aprendendo e sou eu que toco e sou eu que maquio as sobrancelhas, ou sou eu que corrijo na necessidade de alguma falha. Ninguém toca nas minhas sobrancelhas, não. Eu não deixo. Inclusive porque me dá aflição. Até para dormir, vamos dizer assim, para um retoque de maquiagem de pó, se a maquiadora vem retocar e eu sinto que um pelo saiu do lugar, eu fico insegura. É uma bobagem, é uma coisa supérflua para falar, mas é verdade. Eu acho elas precisam estar certinhas, porque como elas têm pelo forte, pelos grossos, pelos longos, de repente, se elas ficarem mal penteadas, é como o cabelo, mal penteadas, elas vão dar um ar de desleixo. Toda a sobrancelha e todo o rosto, ele tem o local correto no osso para entrar aquela sobrancelha. O nariz vai delimitar mais ou menos o queixo, o começo da sobrancelha, né? Aqui vai delimitar mais ou menos o final da sobrancelha. Então, tanto o começo quanto o final, eles têm que ser preservados no sentido de que quanto mais afastado, mais envelhece. E quanto mais curto, quer dizer, mais você levanta o olho, desestruturando o conjunto, né? Eu tenho muita habilidade de fazer a minha sobrancelha, mas nunca vai ser a mesma coisa de uma pessoa, né, que tá ali trabalhando a tua sobrancelha, porque você sempre tem a própria questão da visão mesmo, entendeu? Uma hora você está olhando para uma, outra hora você está olhando para outra, e a pessoa quando vem fazer a sobrancelha, você está deitada, ela está tendo uma noção geral do teu rosto, né? Você nunca vai conseguir fazer, por exemplo, eu, por mais experiência que eu tenha, eu nunca vou conseguir fazer uma sobrancelha que um profissional faz em mim, jamais. Eu nunca fiz a sobrancelha com cera, porque me diziam que ficava flácido, eu acho que é verdade. E eu acho também que tem outra coisa, se você vai com a pinça e tira um errado, ele com certeza, se foi uma vez, ele vai crescer. Se você tirar com a cera, eu acho que a cera é uma coisa mais, tira da raiz, então você corre o risco de nunca mais nascer aquele pelo. Então eu tenho medo, eu não faço, só com a pinça mesmo. A cera você não consegue definir a sobrancelha perfeitamente. Por quê? Porque tem pelos que são calculados. Fica aqui, ou esse sai daqui, esse vem pra cá. Quando você passa a cera, onde cola, se você colar errado, ela com certeza vai arrancar o pelo errado. A cera gera muita flacidez na pálpebra, porque a pálpebra é muito fina, a cera quente, e você arranca com aquela força e não é muito legal pra pálpebra.
Depois que você faz a sobrancelha, normalmente a região fica avermelhada. E se aquele vermelho sai rápido, não há muito por que colocar um creme ou nada disso. Tem um cremezinho, na verdade, que não é nem um creme, é um gel da Banana Boat, que é um gel pra pele quando tá irritado, pele depois de sol, que é um gel que não contém quase nada, tem aloe vera, um hidratantezinho, e que ele é como se fosse um calmante. Então, depois que eu faço sobrancelha, eu ponho um pouquinho só pra não ficar inchado, pra não sangrar, pra não ficar aquelas marcas feias, casquinha e tal. Só pra não tá aquilo. E é um creme que eu nem sei se serve, na verdade, pra isso. Eu tenho sempre um kit básico, assim, com uma escovinha pra ela estar sempre penteadinha. Tem a tesourinha que eu corto, que eu acho horrível quando ela começa a descer, ficar descabelada. E tem o lápis, né, porque acho que nenhuma sobrancelha é perfeita, sempre tem as falhas. Devo ter umas 325 mil pinças. Tenho uma que realmente eu adoro, que é meia tortinha assim, não pode ser retinha não, ela é meia tortinha assim. E o segredo da pinça está na pega, e ninguém pode usar realmente, porque cada pessoa tem uma maneira de pegar a pinça. E a pega da pinça, que é o que costuma se dizer, se alguma outra pessoa pegar, ela não fica do mesmo jeito. E aí, com certeza, você vai machucar a pele, vai pinicar a sua pele, e ela tem que ser certinha para você pegar o seu pelo e tirar sem irritar, sem puxar e sem beliscar a pele. Sempre uma pinça na bolsa, e em qualquer momento rola sempre uma pinça na bolsa, sem dúvida. Daquelas assim, mas isso também é uma coisa meio particular minha. Eu tenho sempre tudo na bolsa, uma tesourinha, uma pinça, uma agulha, então quer dizer, realmente a pinça faz parte. Você sabia que sombra e rímel também podem maquiar sobrancelhas? São ótimos para cobrir pequenas falhas ou manter os fios no lugar. Hey, ain't we met someplace? What a face, whoever you are. Big brown eyes, winking back at me. I can see we're gonna go far. Mom? Acho que a maquiagem ela só deve ser usada como correção, como um corretivo no rosto de uma pessoa. Jamais como, não sei, uma coisa para você chamar atenção. Ou um lápis muito suavemente, ou esfumaçar. Eu acho até que o esfumaçar é mais fácil, a não ser que você tenha muita habilidade na maquiagem, porque o lápis, sem querer, ele vai, né, forçar um pouco mais. Normalmente eu uso o lápis preto da Lancôme, que é o mais macio e na verdade não é nem para fazer o risco. Na verdade eu bato ele na sobrancelha onde eu acho que existam falhas, sempre o esfumaçado marrom ou cinza. E nunca até perto da sobrancelha. Eu normalmente uso uma maquiagem que só contorne o olho, só valorize o olho e deixe próximo à sobrancelha uma parte mais clara, que aí ela se destaca mais. É engraçado, eu falo que eu uso muito pouco lápis porque eu sou preguiçosa. Porque o problema do lápis é que você fica 2 horas para tirar, né? E todos os produtos que tem para demaquilante de olhos nunca são tão perfeitos e ardem o meu olho. Eu sou fresca, ardem o meu olho, que é uma loucura. Então eu prefiro não botar, que aí não tem que tirar.
Eu uso como se fosse uma sombrinha, eu não sei o número, é da Shiseido, mas é muito fácil de conseguir perguntar. E ela tem um pincel que exatamente, o corte do pincel, do pelo do pincel, já é exatamente do formato de uma sobrancelha básica, não uma sobrancelha feita, mas uma sobrancelha normal, assim, um desenho de uma sobrancelha normal. Então é perfeito que eu só passo ali, passo por cima e já fica certinho, não preciso fazer mais nada. Eu acho lindo maquiagem nos olhos, sabe? Mas eu não sei fazer. Eu adoro quando eu vejo aquele olho assim escuro, meio preto, mas eu não sei fazer e nem me atrevo. Então eu tô sempre com a sombra branquinha, begezinha, só um lapisinho. Tudo muito básico, assim, muito rapidinho. Vou lá, passo rápido e saio. Eu acho que deixar ela com natural, eu acho que valoriza muito a mulher, porque qualquer ou a maquiagem definitiva, ou o lápis, ou o excesso da maquiagem na sobrancelha, deixa ela artificial. E como você já usa, a gente já usa sombra, já usa o rímel, eu acho que a sobrancelha tem que ser o mais natural possível. Outro dia até me indicaram uma espécie de maquiagem definitiva, né? Mas eu fiquei pensando, eu vou ficando velhinha, aí vai caindo, e vai ficar aquela marca estranha, vou me sentir horrível. E eu acho que tudo que é muito fake eu acho feio também, né? A maquiagem definitiva, ela é uma tatuagem. Ela não sai mais e ela fica azulada, violeta, enfim, altera-se muito a cor da sobrancelha. Outra coisa seria a micropigmentação, que não é uma tatuagem, é uma coisa que dura de 6 meses a 2 anos. E esse trabalho é um trabalho que vai não só fechar as falhas da sobrancelha, como corrigir defeitos da sobrancelha. Às vezes até defeitos da expressão da pessoa, ou alguém que teve um corte, um desastre, alguma coisa que não nasceu mais pelo. Então aquilo ali altera a expressão. Então nesse momento a pigmentação ela é fundamental. Os profissionais acham que você deve ter o tom da sobrancelha do mesmo tom do seu cabelo. Eu nunca senti essa necessidade. Também de uns 5 anos para cá, que eu estou usando um tom mais claro no meu cabelo. Eu acho que não está fazendo nenhuma diferença, não. Porque se eu clarear a sobrancelha, talvez eu perca um pouco da expressão. Como eu tenho olhos escuros, olhos castanhos mais para o escuro, eu acho que a sobrancelha clara... não sei, eu não faria isso, não. Nunca tive essa preocupação. Se alterar a sobrancelha em função do cabelo, na minha opinião, eu não concordo. Eu acho que ela tem que acompanhar o olhar, né, e sempre o mais natural possível. Se for muito clara, a gente pode ter o artifício de fazer uma micropigmentação ou uma pintura para aumentar aquela expressão, entendeu? Mas nunca alterar a cor da sobrancelha em função da cor do cabelo. Eu nunca pintei minha sobrancelha e não compartilho dessa ideia. Eu acho que você tem que realmente respeitar a tua natureza. Então, se você vê o mundo com aquela cor de sobrancelha, com aquela cor de cílio, por mais que você queira mudar a cor do seu cabelo N vezes, eu acho que você não pode, em hipótese alguma, pintar, mexer. A sobrancelha bem feita dá personalidade ao rosto. Mas pense bem antes de sair mudando de estilo. Além de doer, a brincadeira pode custar caro. Will you have dinner with me? Why? Well, I just feel that I owe you something after all this. No, you don't owe me anything. Well, then will you, for me? Dinner and what else? Just dinner. Because I remind you of her? Because I'd like to have dinner with you. Well, I've been on blind dates before. Matter of fact, to be honest, I've been picked up before. Okay.
All right, I'll get my car. I'll be back for you in half an hour. Oh, no, you better give me time to change and get fixed up. An hour. Uh-huh. Okay. Eu reparo na sobrancelha das mulheres, mas talvez porque elas primeiro reparem na minha e comentem a respeito da minha sobrancelha. Ainda bem que sempre com elogios. Aliás, teve uma época que dizia assim, estão botando olho gordo na minha sobrancelha, que ela começou a ter umas falhinhas, estão botando olho gordo na minha sobrancelha. E é mulher. Agora, os homens, eu não sei, nunca, a não ser meu avô, que me chamou a atenção, e que me fez esse elogio lindo, nunca nenhum outro homem disse pra mim se você tem olhos de veludo por causa das sobrancelhas. Os homens acho que não reparam muito, não. Outro dia um amigo virou pra mim e disse assim, nossa, sua sobrancelha tá fina, assim, tudo bem, não sei nem se foi um elogio, mas nunca ninguém falou da minha sobrancelha. Então o fato dele ter falado que a minha sobrancelha tava fina, já achei, poxa, reparam na minha sobrancelha. Não é muito comum um homem bater na porta pra fazer uma sobrancelha, com certeza, mas esses homens, eles vêm através das mães, né, das mulheres, das irmãs, que trazem de alguma forma essas pessoas. Eu tenho alguns clientes de toda semana que fazem sobrancelha. O homem não curte muito essa coisa de sobrancelha feita, acha que não é coisa de homem e tal. Eu acho que é besteira isso, eu acho que um bem feito, limpo pelo menos, é tão mais bonito, realça tão melhor os olhos e principalmente os traços masculinos, que são muito fortes daqui, esse osso daqui. Quando tá tudo bem feito, fica um conjunto dessa ossatura com um olhar lindo. Eu acho lindo. Ai, gente, eu não acho que eu não devia fazer sobrancelha, não. Eu acho que é uma coisa, assim, totalmente feminina, sabe? Eu não conheço nenhum homem que faça sobrancelha. Eu já vi, assim, meu marido mesmo, quando vai cortar o cabelo, eu já vi o cabeleireiro querendo tirar uns fiozinhos assim a mais, e ele já deixou, sabe? Eu acho que assim, nesse sentido, só de limpar, às vezes tem um rebeldezinho, eu acho que vale a pena. Agora, fazer nunca vi, eu acho que também não ia ficar legal, não. Eu acho que a sobrancelha é importante tanto para a mulher, tanto para o homem, entendeu? E eu acho que não é ser mais ou menos vaidosa, é apenas tá tomando conta e tá se valorizando, né? Eu acho que a essa altura da minha vida eu não mudaria essa minha sobrancelha, não. Eu acho que ela tá tão bem conservadinha esses anos todos, tão bem cuidadinha, dando tão bons resultados na minha fisionomia, na minha expressão, sem prejudicar em nada, nem para fotos, nem para televisão e nem para o dia a dia, que eu acho que eu não mudaria nada, não. Vou preservar o quanto eu puder as minhas sobrancelhas. Já viu as novidades do Super Bonita online? Vá até a página do GNT e encontre um pouco de tudo que você quer saber sobre beleza. Você pergunta e a gente aqui no Super Bonita responde. Super Bonita tira suas dúvidas de beleza. Basta clicar aqui e nós consultamos especialistas que respondem o que você precisa saber sobre estética, maquiagem e cosméticos. Quem já conhece a nossa página sabe que não é só. Tem também todas as dicas dos programas que estão no ar, os produtos selecionados pela vitrine, enquetes e a coluna de Sônia Biondo sobre beleza e comportamento. Tudo no www.gnt.com.br. Eu tô esperando você. Houve um tempo em que Bonita era mulher de sobrancelha fininha, mas quem raspou se arrependeu.
E hoje não vive sem os milagres da maquiagem definitiva. O melhor mesmo, desde cedo, é aprender você mesma a tirar os excessos. Mas só os excessos. Ou você quer continuar escondendo o olhar? Eu tenho uma fixação, sim, de tirar a sobrancelha, de corrigir qualquer coisa. Se tem um pelinho ali que eu... Pode ninguém tá vendo, mas eu tô vendo, é uma das minhas preocupações. É tirar a sobrancelha. Eu costumo até brincar, assim, se me mandarem, quando fazem aquela célebre pergunta, se você fosse para uma ilha deserta, o que é que você levaria? Assim, muitas coisas, mas sem dúvida uma pinça de sobrancelha. Para mim é fundamental. Fala sério, não vou lembra? Às vezes a gente se preocupa com a maquiagem, né? Vai cortar o cabelo, ficar com o cabelo bonito, uma pele legal. Mas, puxa, alguma coisa no meu visual tá estranho, não sei o que é. Vai perceber o que é? A sobrancelha que tá inadequada. Muito fina, ou então com um desenho que não combina com o rosto, né, Daisy? E hoje a Daisy Maia tá com a gente, ela é designer de sobrancelhas, para explicar direitinho o que a gente pode fazer para ter uma sobrancelha bem desenhada, né? Qual tipo de rosto que a gente deve dizer que é o mais harmônico? Existe algum oval, por exemplo, ou não, conforme muitos dizem? Não. Com relação à sobrancelha, você diz? Não, a sobrancelha ela não acompanha tipo de rosto, ela acompanha a estrutura óssea de cada rosto. Então eu não vou analisar aqui a parte inferior do rosto, eu vou analisar só aqui em cima? Não, claro, só aqui em cima. Quer dizer, a sobrancelha, ela vai acompanhando essa estrutura óssea, ela vai caindo aqui naturalmente. Tá. Então, quando a sobrancelha está abaixo dessa linha, ela fica com uma expressão triste, que é aquele bonequinho que chora, né? Que ela fica meio descida. Meio caída, meio caída. E quando ela está muito acima, como as pessoas que fazem botox erradamente e a sobrancelha fica acima dessa linha, você fica com uma expressão arregalada. Também não é ideal. O melhor seria eu deixar em qual posição a sobrancelha? Certinho ao osso? Exatamente, justo nessa entrada que tem o osso. Se você colocar a mão aqui, você vai ver uma vala, uma valinha. Tem todo mundo. Ali tem que entrar a sobrancelha. A sobrancelha ela tem que vir por aqui e cair exatamente nesse vão. Mostra pra gente desenhando até nela. Você é a Carolina, né? A Carol, pra gente ver direitinho, você em casa entender o que seria, né? Então, primeiro vai pentear a sobrancelha para ir retirar. Aqui a gente pode seguir muito a moda ou o gosto da pessoa, deixar uma sobrancelha mais fina, mais grossa? Você até pode um pouco mais fina, um pouco mais grossa, mas eu acho que sobrancelha não tem moda. A sobrancelha tem que estar de acordo com o rosto, tem que deixar a expressão com harmonia, leve. Tá. E sempre a sobrancelha um pouquinho mais grossa, mais juntinha aqui e mais longa, ela vai dar uma expressão mais natural e mais jovial. Tá, vai rejuvenescer mais a pessoa. Já ouvi muita gente dizer que a gente nunca deve retirar a parte superior da sobrancelha, é verdade? Isso é errado. É errado? É errado porque você não consegue desenhar a sobrancelha sem trabalhar o ângulo. E o ângulo você tem que trabalhar em cima e embaixo. Mas tem muita gente que tem a sobrancelha peluda, a minha é assim, espalhada. Aí você tem que acabar tirando, porque senão fica sempre um desenho meio pesado. Exatamente. Também varia muito do tipo de sobrancelha de cada um, né? Agora, quando a sobrancelha tem falha ou a sobrancelha não nasceu no lugar correto, você pode corrigir com a técnica da micropigmentação, que não é uma tatuagem. Tá. Não fica azul, tá? Fica escurinha conforme o pelo, né? Ela fica normal e vai saindo de 6 meses a 1 ano. Tá. E é feita na coloração natural da sobrancelha. Na cor do pelo. Tá. E para você manter esse trabalho, ou quem não pode fazer, enfim, a gente tem um produto que tem um molde. Tá. E que depois da sobrancelha pronta, a gente coloca o molde, a sobrancelha dentro do molde, eu vou mostrar. E passa o pó, que é um pó que não sai na água. Ah, tá.
Aqui vamos fazer só de um lado para a gente ver a diferença da Carol, para você em casa ver direitinho. Aonde que você disse que a gente tem que ver o ponto de elevação da sobrancelha? Mostra pra gente. O ponto de elevação é mais ou menos por aqui, ó. Tá. Mas aqui exatamente ele tem que entrar nessa... Em direção à menina dos olhos da gente? Mais ou menos, isso, né? mais ou menos aí. Tá. Nunca retirar o início da sobrancelha. Ah, você não retira? Não, esse início não. É só no meio. Tá? Entendi. Isso aqui não é falha. Isso aqui é ralo para fazer um degradê de cor natural. Eu já ouvi gente dizer que a gente deve medir. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para eu mostrar. Olha, aqui direitinho no começo dos olhos. Não, Tudo que não tiver fora a gente tem que tirar. Não, mas não é aí. Não é isso, não? Aqui, ó. Porque se você puser aqui, já vai ter que tirar um monte, né? Vai ter que tirar um monte. É aqui, ó. Ah, no nariz. Olha. Então aqui, olha, eu esqueço essa história de medir aqui Dos na olhos, parte interna dos olhos. aqui. Aqui no nariz. Exatamente aí. Então aqui, a minha sobrancelha deve vir, peraí. Aqui. Justamente onde está a da Carol. Puxa, eu já tirei demais a minha, hein? Puxa vida, já fiz bobagem. Então vamos lá. Acho que eu tenho que ir anotando essas coisas para depois eu não esquecer. Eu me empolgo no espelho, eu comprei com lente de aumento, eu vou arrancando tudo, olha. E o dela você não vai deixar a sobrancelha muito fina, né? Não. Você falou que o bom é deixar mais grossinha, mais natural. Grossa. Porque a dela tem pelo, né? Se você não tem pelo, aí o ideal você pegou... É verdade que a gente retirando demais os fios... Ele não nasce mais. Não nasce mais mesmo? Tirou um fio errado, você corre o risco de... Quanto menor ele tiver, menos ele vai nascer. Ixi. E daí que surgem as falhas, né? Exatamente. Ou mulheres que antigamente, há uns 20 anos atrás, usavam aquela sobrancelha que era só um risquinho. Hoje em dia já não, praticamente nem tem sobrancelha mais. Então vamos lá, mais ou menos assim. Assim? Carol? Isso seria o natural sem a correção, tá? Tá bom. Só limpa, né? Só dando uma limpadinha. Deixa eu pedir pra Carol isso ficar assim normal, pra gente ver a diferença, olha. Pra você ver bem esse lado direito, a Daisy retirou, fez uma limpeza. Dá uma olhadinha aqui pra ele, por favor. Ó. Na sobrancelha e do outro lado não, tá vendo? Lembrando que aqui ela não desenhou a sobrancelha, não deixou mais arcada, não levantou o olhar, nada disso. Simplesmente fez uma limpeza adequada, né? Isso, um desenho correto. Um desenho correto. Tá. Agora, me mostra o molde que você disse que você tem. Como que é? Tá, então é um pó. É um pó. Aqui vem o espelhinho. Tá. Com um pincelzinho. Pincel. Tipo uma sombra, um blush? Tipo uma sombra, só sombra. que isso aqui não sai com água. E se você passar a mão, também não sai. Pode entrar na piscina? Pode entrar na piscina. Que não fica escorrendo a sobrancelha? Não. Ai, que legal. É próprio para essa finalidade? Deixa eu mostrar aqui para os meninos, olha. É próprio para essa finalidade, é? É exatamente para a sobrancelha, especificamente sobrancelha. Então, que barato. A gente tem 5 moldes. Tá. Claro que nunca vai ser exatamente igual a sobrancelha ao molde. O molde é para você ter uma direção. Tá. Então você coloca aqui, ó, nunca tão perto do começo para não escurecer esse começo. Você falou que esse começo tem que ser sempre clarinho, Tem que ser né? sempre claro. Tá. Então você colocou lá. Ó, vai faltar muito aqui, tá vendo? Aí você vai preencher com isso A aqui? gente vai preencher. Ah, que legal. Só que não tanto. Encaixa a sobrancelha dela dentro do molde. E tem várias tonalidades desse pozinho? Tem várias tonalidades. Essa aqui talvez não, esse tom talvez não seria o dela, mas é para ter uma noção. Mas que legal! Olha, com o molde vazando. Puxa, hoje em dia se inventa tudo, hein? Olha que legal. Que barato, ao invés de ficar com aquele lápis marcado, feio. Olha. O ideal seria fazer a pigmentação e ela ter o roteiro para usar o molde. Porque o molde sem o roteiro é difícil. Muito legal. Obrigada, viu, Carol? Depois a gente faz o outro lado, pode deixar. Deixa eu pedir para a Flávia entrar, para a gente mostrar. A Flávia já tem a sobrancelha com um formato completamente diferente da Carol. Senta aí. Que a gente também vai mostrar o que pode ser feito. Bom, ela aqui, o que você acha? Por exemplo, a sobrancelha dela, ela tirou errado o começo da sobrancelha. Fez como eu, né? Porque ela abriu muito aqui. Entendi.
Tá, então com certeza, se levanta um pouquinho assim, com certeza ela deve ter medido como você mediu. É, no final dos olhos. Mas tem muito maquiador que fala isso. Ah, é do lado interno dos olhos que você deve ter a sobrancelha, né? Quanto maior essa distância, mais os teus olhos vão pro lado, né? Uma ilusão de ótica e o nariz alarga. Ah, então entendi. Não é legal. Olha, vou fazer direito agora. Então vamos lá. Então aqui, já que a Flávia também retirou demais, a gente depois vai usar o artifício daquele A gente pode produto, usar a né? micropigmentação ou o produto, né? Tá. No caso dela, a gente tem que fazer o desenho e indicar para que ela deixe crescer esse começo. Vamos fazer o desenho então? Vamos. Levanta um pouquinho. E muda completamente o olhar. Ah, o dela você vai até acertar, porque ela tem a sobrancelha bem comprida, com os pelos compridos, né? Esse trabalho pode ser feito também nos olhos, na raiz do cílio, para simular o dobro de pelo. Pode ser feito no lábio também. E no seio, aproveitando a outra matéria, né? Do seio, eu faço um trabalho junto com o Hospital do Câncer de reconstrução de repigmentação. De repigmentação. Porque tem muitas mulheres, né? Ou então que fizeram uma cirurgia plástica, colocam uma cicatriz muito grande na auréola, e aí faz a repigmentação. E não fica nada azul, viu, gente? Eu já vi, tem uma amiga minha que fez, não ficou não. Porque ela tinha um seio muito grande, ela diminuiu, e aí recolocou o bico no lugar. Mas aí ficou uma marca demais. Aí faz a repigmentação ao redor, fica direitinho. O ideal seria a gente retirar o excesso de pelos pelo menos de 20 em 20 dias, né? 15 a 20 dias. O melhor é tirar na pinça ou é retirar com cera? Na pinça. Na pinça, né? A cera, ela normalmente gera um pouco de flacidez na pele. Tá. E você não consegue dar uma reta perfeita. Você não consegue calcular qual pelo você vai querer tirar. Tá. A Cleide de Arthur Alvim perguntou o seguinte: as pessoas que perderam as sobrancelhas, o que podem fazer além de passar o lápis? Tem implante hoje em dia? Isso a gente sabe que tem, porque a gente até trouxe. Mas esse produto também pode ser usado, né? Esse produto pode ser usado. Só que ela tem que passar todos os dias, né? Ou fazer a micropigmentação, que é um trabalho que dura bastante tempo. Tá. E o trabalho é fio a fio, quer dizer, fica bem uma coisa natural, bem próxima do natural. Olha, lembrando que aqui hoje a Daisy não está nem mudando o desenho da sobrancelha, está deixando natural. Claro, obviamente você querendo dar um contorno diferente, para fazer a correção teria que ser feito com a pigmentação. Né? Tá. Por exemplo, esse daqui até aqui dela é um pouco mais caído. Não sei se você consegue ver o ângulo, esse ângulo aqui. Então aqui a gente entra com a pigmentação corrigindo, para que ela fique mais ou menos assim. Mais elevado, né? O olhar. Tá. Agora vamos fazer a correção com o molde. Segura. Segura, claro. Que a cor também não é essa para ela, tá? Ah, mas só para em caso o pessoal entender como é fácil, né, passar. E até exagerando um pouquinho, dá para você em casa ver bem a diferença que dá. O molde. Quando a sobrancelha está perfeita, você coloca a sobrancelha dentro do molde. Você puxa quando ela está com alguma Quando ela está com falha, uma falha, você aproveita o molde para fazer a correção. Para consertar essa falha. Lembrando que esse produto aqui, gente, não é sombra, porque esse você pode entrar na piscina, pode lavar e não vai sair, só sai com demaquilante, né? O sabão, tem que esfregar bastante. Olha aí, tá vendo? A diferença? Porque essa cor aqui não sobressaiu tanto, porque a dela é mais escura. Deixa eu pedir para a Flávia dar uma olhadinha aqui pros meninos, pra gente ver a diferença, olha. Dá uma olhada, você em casa vai ver bem. Olha, tá vendo como mudou completamente o olhar dela? Ficou muito diferente, muito... Parece até uma bela levantada no olhar, né? Aqui deveria ter pelo até aqui, né? Muito legal. Olha, a Daisy vai estar voltando mais vezes aqui, claro, mas agradecendo também o pessoal lá da Clínica Daisy Maia Estética, que fica no Rio de Janeiro. Qualquer dúvida que você em casa tenha, pode ligar, é o 0 operadora 21 2492 3303.
tem um 2492-3303, o site? O site é Deise Maia. www.deiseMaia.com.br. Queria agradecer a tua presença, viu? Obrigada, adorei. Parabéns. Agradecer a Flávia e a Carolina. Obrigada, viu, meninas? Uma simples vaidade ou necessidade? Para os especialistas, os cuidados com as sobrancelhas são fundamentais à aparência de uma pessoa. Poderosas e sensuais. Quem acha que as sobrancelhas são apenas um pequeno detalhe pode estar errado. Elas contam e muito, principalmente no rosto de uma mulher. Realçam os traços e, acredite, marcam até a personalidade. O olhar fica mais expressivo, né? Fica mais poderoso. A esteticista Deise Maia tem 13 anos dedicados ao que ela chama de design de sobrancelhas. É um desenho, não é só você arrancar os pelos. Tem toda uma estrutura que tem que ser respeitada, de começo, de final, do arco da sobrancelha. A atriz Flávia Alessandra se entrega a esse cuidado uma vez por semana. Mas será que faz diferença? Todo mundo nota, todo mundo me pergunta depois que eu passei a fazer. E a gente vive disso, né, de passar a expressão, via o olhar, né, a nossa feição. Eu futucava muito a minha sobrancelha e não entendia, não respeitava o desenho dela. Mira tem as sobrancelhas grossas e falhadas. Depois de tirar o excesso de pelos para preencher as falhas, ela fez uma micropigmentação. Um processo que parece uma tatuagem, mas que não é definitivo. E o resultado? Ficou lindo, diferente, mudado, o formato do rosto. Deu uma aparência mais solta, mais leve no meu rosto. Fiquei mais bonita. Fazer a sobrancelha é um hábito que faz parte da rotina de muitas mulheres. Mas não é tão simples quanto parece. Quem entende do assunto avisa. Tirar a sobrancelha em excesso pode ter efeitos irreversíveis. A maioria das mulheres procura o tratamento porque perdeu quase toda a sobrancelha. Erros que estão documentados. Os mais comuns são tirar os pelos do começo e do fim da sobrancelha, perdendo a suavidade do contorno. E, além disso, afinar demais o formato, o que pode acabar levando à perda total da sobrancelha. Você tira de um lado, aí do outro lado fica torto. Aí você tenta acertar o outro lado com esse, aí esse lado fica torto. E quando você ia ver, não tinha mais sobrancelha direito. Uma vaidade que não tem barreiras entre as classes sociais. A socialite Narcisa Tamborindeg é adepta do design de sobrancelhas e por motivos bem justos. Ficar mais jovem, mais segura, com um olhar mais penetrante, entendeu? Você tem que fazer uma sobrancelha virar a moldura do seu olhar. Sobrancelha perfeita rejuvenesce a face e pode até mesmo adiar a cirurgia plástica. É o que diz a especialista Deise Maia, que agora vai dar boas dicas de como desenhar as sobrancelhas com a pinça. Oi, eu estou aqui para falar sobre sobrancelha, vou dar umas dicas do que deve ser feito, do que não deve ser feito, da frequência e como fazer a sobrancelha em casa. A sobrancelha deve ser feita de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, dependendo do crescimento do pelo. Não deve ser usada a cera para depilar a sobrancelha, porque a cera gera flacidez na pálpebra e não se consegue uma linha perfeita. Deve ser usada uma pinça fina para a parte de baixo e uma pinça mais larga para a parte de cima. Uma escovinha e uma tesourinha para parar os pelos. Uma régua ou um lápis, você pega e traça uma reta imaginária aqui, na altura do nariz, não aqui e nem aqui, aqui no meio, e marca um ponto. A mesma coisa do outro lado, marca outro ponto. Da aba do nariz ao canto do olho, uma linha e marca o ponto final da sobrancelha. Volta para o outro lado, a mesma coisa. Aba do nariz, canto do olho, ponto final da sobrancelha. A sobrancelha deve acompanhar a estrutura óssea do rosto e não com relação à forma do rosto. E ela deve subir mais ou menos nesta altura do olho, nunca no meio, porque senão você vai conseguir um desenho de chapeuzinho. E nunca muito reto, por quê? Para fazer o contorno da angulação do olho. Traçado o início e o final,
Com a pinça fina, você vai tirando, fazendo uma linha imaginária, deixando as falhas, nunca tentando tirar todas as falhas, porque senão você vai afinar muito a sobrancelha e vem depilando até o final. Nunca tirar o final da sobrancelha, porque o final da sobrancelha é mais ralo. Ele não é falhado, ele é mais ralo, assim como o início, para fazer um degradê de cor. Essa foi a minha dica de hoje e espero encontrar vocês uma próxima vez. Tchau!